boa noite. O que pode acontecer no instante em que a nossa vida acabar? Existe uma fronteira entre a vida e a morte? O Globo Repórter de hoje investiga o mais fascinante dos mistérios. O que sente quem acredita já ter atravessado os limites do conhecido? No programa desta noite você vai ouvir relatos surpreendentes e vai saber como a ciência explica a chamada experiência de quase morte. Frente a frente com a morte. O que ela viu e como encontrou o caminho de volta? Ela é médica e ficou em coma numa UTI. Como conversou com a avó a quilômetros de distância? Sonho? Alucinação? Fantasia? Para onde foi Dona Filomena no momento em que o coração parou de bater? E a medicina tem uma explicação para tudo isso? Especialistas dizem o que pode acontecer com um paciente que perde a consciência. Para onde ele vai? Projeção lúcida, a incrível viagem de quem treina para sair do próprio corpo. Por que um dos maiores cirurgiões do país apela para o santo das causas impossíveis? E a volta por cima. O que nos ensina o homem que está desmentindo todas as teorias médicas? Senti que eu estava saindo do meu corpo. E fiquei no teto do quarto, olhando eles mexerem lá embaixo. Teve uma certa altura que eu não sentia mais dor física. E eles comentando que estavam me perdendo, que não iam conseguir me trazer de volta. Então, eu tive a visão de um túnel muito iluminado. Uma claridade muito forte, é muito branco, só que não ofusca a vista. Eu via, tipo, flashes de um monte de coisa que tinha acontecido na minha vida. Eu achava muito engraçado, eu não tô mais lá, já morri. Difícil imaginar um gesto mais doloroso do que esse na vida de qualquer ser humano. A morte nos priva da convivência física com as pessoas que amamos e nos deixa sozinhos, tentando responder à eterna dúvida. O que acontece depois disso? Sofremos porque é difícil acreditar no que os nossos olhos não veem. Talvez por isso se torne tão surpreendente o relato de algumas pessoas que foram até a fronteira entre a vida e a morte e conseguiram voltar. Maria Aparecida já esteve 2 vezes nessa fronteira. Ela passou pelo que os pesquisadores chamam de experiência de quase morte. Uma situação limite que pode acontecer durante um acidente ou uma parada cardíaca. De acordo com os relatos, é como se houvesse uma separação. O corpo morre, mas a consciência, ou a alma, ou o espírito adquirem vida própria. É muito lúcido, porque você está normal, de repente um acidente, uma pancada te tira fora do corpo. Aí você percebe tudo o que está acontecendo com todos os detalhes, aí você vê o teu corpo arrebentado. Só que você está aqui pensando, você está bem, você não sente dor nenhuma. É uma paz absoluta, uma tranquilidade, muito bem, você se sente muito bem. Você continua raciocinando, pensando tudo, vendo tudo. Em 77, Cida estudava para o vestibular de medicina quando teve uma crise de apêndice. Ela conta que, mesmo anestesiada, assistiu ao final da cirurgia. O momento mais dramático foi quando sofreu uma parada cardíaca. Tentei me mexer, não mexia. Aí eu falei, bom, vou ficar com os olhos bem abertos, porque eles vão ver que eu não morri. Fiquei com o olho arregalado, eles não deram a mínima. Aí eu tentei pegar no braço, peguei a mão esquerda e peguei no braço da enfermeira, para puxar, para mostrar que eu estava viva. Só que a hora que eu fiz isso para pegar no braço da enfermeira, a mão vazou. A hora que a mão vazou, eu deslizei para cima do corpo, fora do corpo, saí.
Levaram a senhora para emergência? Correndo, eles estavam correndo com a maca e eu fui voando em cima do corpo, percebendo tudo. Eu voando até na entrada da emergência, eu lembro deles passando a porta fazendo assim, eu estava na parte voando em cima e lembro na frente, assim, nos meus olhos escrito emergência, o corpo foi com a maca, né? E eu fiquei ali. Nas costelas. Você fez que viu tudo isso? Sim, absoluta, com detalhes, absoluta. Mas não é uma imaginação depois Não, que não, vê? não, nenhuma. Imaginação não, eu fiquei olhando e percebi o seguinte, não dava para eu ter pego no braço da enfermeira, porque a minha mão esquerda estava atada, as duas estavam presas, estava atada e estava com medicamento na mão esquerda. 17 anos depois da parada cardíaca no hospital, Cida Cavalcante viu a morte de perto pela segunda vez. Foi nessa estrada, no interior de Santa Catarina. O carro em que ela viajava se desgovernou e caiu nesse despenhadeiro. Cida foi atirada para longe, a 50 metros do asfalto. Ela desmaiou na hora, mas diz que saiu do corpo e assistiu tudo do alto, inclusive quando as primeiras pessoas chegaram para socorrê-la. Eu mesma, a minha consciência, a minha personalidade estava aqui, assistindo a tudo, mesmo sem corpo, mesmo invisível, mas eu estava aqui assistindo a tudo, vendo tudo, ouvindo tudo. Só não sentia dor, nenhuma. Enquanto eu estava aqui em cima, eu não sentia nada. A tranquilidade que Cida sentia acabou no momento em que lembrou do único filho. Só ela sabia onde o garoto estava. A mãe, preocupada, achou melhor voltar. Foi só assim, automaticamente pensar, é como se você fosse tragado por um super aspirador de pó. E eu já estava de volta no corpo. Aí que eu senti no incômodo, parecia que o peito estava todo arrebentado, eu sentia o gosto de sangue na boca. Ficar dentro do corpo eu sentia toda a dor, todo o traumatismo do acidente. Apenas 20% de chance de escapar da morte. No começo deste ano, a médica Ana Dulce Flores virou paciente do hospital onde trabalha no Rio de Janeiro. Por causa de uma grave infecção, ficou 10 dias em coma. Pelo jeito, não foi um sono profundo, sem atividade, como a gente imagina. Eu possuía uma ambulância novinha, com cheirinho de nova, toda equipada, que eu transportava pessoas doentes. Eu dirigia a ambulância, eu socorria as pessoas, eu levei uma pessoa, uma senhora que estava no CTI na minha frente, levei para passear de ambulância, ela ficou muito contente, muito alegre. Eu assisti o falecimento de uma criança. Após o pessoal da equipe do CTI ter tentado exaustivamente reanimar, sem sucesso. A senhora estava em coma no CTI? Mesmo assim, via as pessoas que estavam também internadas? Via. Isso com certeza. Depois eu fui checar com os colegas do CTI, essas pessoas realmente existiam. Doutora Ana Dulce resistiu muito antes de contar tudo o que se passou durante o coma. Medo de não ser levada a sério pelos colegas médicos e também estranheza dela mesma com tudo o que viu. Por exemplo, um paciente que morreu no CTI estava acompanhado por 2 mulheres e um homem. Eles tentavam conduzir esse paciente a um caminho. Ela tinha um computador, assim, tipo um laptop com uma tela. Em seguida veio uma mensagem nessa tela, agradecendo por tudo que havia feito por ele. Quem agradecia a quem? O paciente que havia falecido. E que o lugar que ele estava era lindo. Vinha a mensagem escrita. Essas 3 pessoas que apareceram no CTI eram de verdade? Pareciam de verdade. Estranho, né? Tem muito mais coisa entre o céu e a terra. Não sei de onde vieram. Do hospital eles não são. Já procurei. Eles não são do hospital. De onde eles vieram? Não posso responder. Não sei. A arquiteta Vilma Xavier também visitou a fronteira durante uma emergência no hospital.
Estava saindo de uma cirurgia quando sofreu parada cardiorrespiratória. A impressão que dava é que eu estava no teto do hospital, do quarto, né? Vendo eles lá embaixo mexendo no meu corpo. Eu achava muito engraçado. Falei, ué, pra que tudo isso? Eu não tô mais lá, já morri. Não tô mais lá. E a senhora ouviu o que eles falavam? Ouvia, via eles comentando que estavam me perdendo, que não iam conseguir me trazer de volta. O que mais que a senhora viu? Eu senti que eu estava sendo puxada por uma espécie de túnel, como se eu estivesse num redemoinho, rodando dentro desse túnel. Depois eu saí num salão grande, um lugar assim, mais aberto, né? E tinha uma luz muito bonita, muito bonita no fim desse salão. Eu via, tipo, flashes de um monte de coisa que tinha acontecido na minha vida, coisa que aconteceu durante o parto, coisa da infância. Quando a senhora estava nascendo? Quando eu nasci, coisas da infância que eu já tinha esquecido. Agora, a senhora tem certeza que a senhora foi para esse lugar? Não pode ser imaginação? Mas são coisas assim que dá certeza. Por exemplo, quando eu estava nesse lugar, eu vi coisas que era impossível ter visto se eu tivesse no hospital. Porque eu vi, por exemplo, a minha mãe, pela primeira vez, entrar numa igreja, se ajoelhar nos pés de Nossa Senhora e pedir por tudo que era mais sagrado, que se ela realmente existia, que se Deus existia, que não levasse a filha dela. E ela entrou efetivamente na igreja? Eu vi ela entrando na igreja, ela foi lá naquela igreja do Lago do Paissandu. No centro de São Paulo? Lá no Nossa Senhora dos Homens Pretos. Ela foi até lá e eu vi ela entrando naquela igreja. Eu nunca tinha ido naquela igreja, por sinal, e eu vi ela entrando. Eu conheci aquela igreja naquele momento. Eu nunca tinha ido naquela igreja. Eu nunca tinha ido em uma igreja, na verdade. A senhora tinha medo da morte? Não, porque pra mim a morte era o fim. Não tinha mais nada. Na verdade, eu não chegava a ter medo. Era simplesmente acabou. Morreu, dormiu pra sempre, acabou. Pra mim, a minha família nunca foi uma família ligada a nenhuma religião. Meu pai não acredita em nada, minha mãe até então também não acreditava. E depois dessa experiência? Agora é que eu não tenho mesmo. Agora eu tenho certeza que não é o fim e que não é uma coisa ruim. Na verdade, é uma passagem do estágio melhor até que esse. Eu me senti dentro de um salão de festa. Muita gente bebendo, comendo, muito assim, colorido, as cores, gente jovem. E eu fiquei parada ali olhando. Parecia real? Parecia real. Depois que eu pensei assim, gente, aonde que eu estou? Esse lugar aqui não é meu lugar. Aí quando eu falei assim, eu voltei. Vida dura a dessa vovó. Uma dona de casa que passou 86 anos às voltas com 10 filhos, 8 netos, 9 bisnetos. A experiência de quase morte foi em março deste ano, quando Dona Filomena teve 2 paradas cardíacas. Precisou chegar lá na fronteira para entrar numa boate, lugar que nunca pôde frequentar em vida. Muito alegre, é um lugar bonito mesmo. Eram pessoas que a senhora conhece? Não tinha ninguém que eu conheci. Nenhum filho, nenhum neto? Nem filho, nem neto, nem nada. A senhora acha que depois da morte vai ser assim, o lugar para onde a senhora vai? Eu acho. E a senhora gostou? Gostei.